Eu saúdo a todos, irmãos, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Deus que fez o céu e a terra e o mar, o Deus eterno de Abraão, Isaque e Jacó, abençoe todos nós com saúde e livra nós de todos os mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler aqui no livro de Gênesis, capítulo 40, do versículo 1 até o versículo 23, Bíblia, tradução na linguagem de hoje. Contexto da palavra. José interpreta o sonho. Versículo 1. Passado algum tempo, o rei do Egito foi ofendido por dois dos seus servidores, isto é, o chefe dos copeiros, que era encarregado de servir vinho, e o chefe do padeiro. Versículo 2. O rei ficou furioso com os dois. Versículo 3. E mandou que fosse posto na cadeia, que ficava na casa do capitão da guarda, no mesmo lugar onde José estava preso. Versículo 4. Eles ficaram muito tempo ali, e o capitão da guarda deu a José a tarefa de cuidar deles. Versículo 5. Certa noite, ali na cadeia, o copeiro e o padeiro tiveram um sonho, cada um. E cada sonho queria dizer alguma coisa. Versículo 6. Quando José veio vê-los de manhã, notou que estavam preocupados. Versículo 7. Então perguntou: por que vocês estão com essa cara tão triste hoje? Versículo 8. E eles responderam: cada um de nós teve um sonho, e não há ninguém que saiba explicar o que esse sonho quer dizer. José diz: é Jeová quem dá a gente a capacidade de explicar os sonhos. Disse José: vamos, contem que sonharam. Versículo 9. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho, e ele diz: eu sonhei que na minha frente havia uma parreira. Versículo 10. Que tinha 3 galhos. Assim que as folhas saíam, aparecia as flores, e estas viravam umas uvas maduras. Vou ler mais uma vez o versículo 10. Que tinha 3 galhos. Assim que as folhas saíam, aparecia as flores, e estas viravam uma madureira. Eu vou ler mais uma vez o versículo 10. Que tinha 3 galhos. Assim que as folhas saíam, aparecia as flores, e estas virava uvas maduras.
Versículo 11. Eu estava segurando o copo do rei, exprimia as uvas no copo e entregava na mão do rei. Versículo 12. José diz a explicação. A explicação é a seguinte: os 3 galhos são 3 dias. Versículo 13. Daqui a 3 dias, o rei vai mandar soltá-lo, você, e vai voltar ao seu trabalho, e servirá vinho ao rei como fazia antes. Versículo 14. Porém, quando você estiver muito bem, lá, lembre de mim, e por favor, tenha bondade de falar ao meu respeito com o rei, ajudando-me assim a sair dessa cadeia. Versículo 15. A verdade é que foi a força que me tiraram da terra dos hebreus e me trouxeram para o Egito. Mesmo aqui no Egito, não fiz nada para vir a parar na cadeia. Versículo 16. Quando o chefe do padeiro viu que a explicação era boa, disse: eu também tive um sonho. Sonhei que estava carregando na cabeça 3 cestos de pão. Versículo 17. No cesto de cima havia todo tipo de comidas assadas que os padeiros faz para o rei, Faraó. E as aves vinha e comia dessas comidas na minha cabeça. Versículo 18. José explicou assim: o seu sonho quer dizer isto. Os 3 cestos são 3 dias. Versículo 19. Daqui a 3 dias, o rei Faraó vai soltá-los e vai mandar cortar a sua cabeça. Depois o seu corpo será pendurado num poste de madeira, e as aves comerão a sua carne. Versículo 20. 3 dias depois, o rei comemorou o seu aniversário, oferecendo um banquete a todos os seus funcionários. E ele mandou soltar o chefe dos copeiros e o chefe do padeiro, e deu ordem para que viesse ao banquete. Coitado deles, que alegria que eles foi. Versículo 21. E aconteceu exatamente o que José tinha dito. O rei fez com que o copeiro voltasse ao seu antigo trabalho de servir vinho ao rei. Versículo 22. E mandou que o padeiro fosse executado. Executado aqui, a palavra enforcado na forca. O versículo 23. Porém, o chefe do copeiro não lembrou de José, esqueceu dele completamente. Este foi o livro de Gênesis, capítulo 40, do versículo 1 até o versículo 23, Bíblia, nova tradução na linguagem de hoje.
O versículo 1, passando algum tempo, o rei do Egito foi ofendido por dois dos seus servidores. Isto é, o chefe do copeiro, que era encarregado de servir vinho, e o chefe dos padeiros. Deve que alguma coisa eles falaram ali contra Faraó, que Faraó veio a cair num ponto que ficou muito irado com eles e colocou eles na cadeia. Portanto, que o versículo 22 fala que o rei ficou furioso com os dois. E o versículo 23, o versículo 3 fala que mandou que fosse posto na cadeia, que ficava na casa do capitão da guarda, no mesmo lugar onde José estava preso. E o versículo 4 fala que eles ficaram muito tempo ali. E o capitão deu a José a tarefa de cuidar deles. E o versículo 5 fala que certa noite ali na cadeia, onde estava preso, o copeiro e o padeiro tiveram um sonho. Cada um sonho queria dizer alguma coisa. E o versículo 8 fala assim: eles responderam: cada um de nós teve um sonho e não há ninguém que saiba explicar o que esse sonho quer dizer. É Deus que dá a gente a capacidade de explicar o sonho, disse José. Vamos, contem o que sonharam. E o versículo 9 diz assim: então o chefe dos copeiros contou o seu sonho e ele diz: sonhei que na minha frente havia uma parreira. E o versículo 10: que tinha 3 galhos, assim que as folhas que saíam aparecia as flores, e estas viravam uvas maduras. E o versículo 11 fala: eu estava ainda segurando o copo do rei, e ainda exprimia as uvas no copo, entregava ao rei. Que felicidade daquele copeiro. E o José interpreta: daqui 3 dias o rei vai mandar soltá-la a você e vai voltar ao seu trabalho e servir vinho ao rei como fazia antes. Nessa parte aí, que o copeiro ficou muito alegre, satisfeito. Mas só que José falou com ele que lembrasse dele para falar, para tirar, para falar o que ele fez, que fez lá, que Deus eterno interpretou o sonho deles. Aí falou que ele lembrasse dele, tirar ele daquela cadeia, porque nada ele fez para merecer de estar ali naquela cadeia. Mas só que o copeiro nem aí, nem lembrou de José. Ele esqueceu. Esquecer de José na hora que foi para a cadeia, ele não esqueceu não, mas para esquecer, para tirar ele de lá, ele esqueceu. Aí José falou assim: porém, quando você estiver muito bem, lá, lembre de mim. Por favor, tenha bondade de me falar a meu respeito, como rei, ajudando-me assim a sair dessa cadeia. Porque José foi lá para a cadeia sem merecer, sem dever nada. O versículo 15 está dizendo assim: a verdade é que foi a força que me tiraram da terra dos hebreus e me trouxe para o Egito.
Mesmo aqui no Egito, não fiz nada para vir para parar nessa cadeia. E é verdade, foi a força mesmo que os irmãos deixaram pôr dentro daquela cisterna seca, por causa da inveja, porque eles tinham inveja do pai dele gostar de José, porque José era o filho da sua velhice. José sempre obedecia também o pai dele, fazia para agradar o pai dele, era obediente ao pai dele. Por isso, que ele gostava muito de José. E os irmãos de José invejou dele e chapou ele daquela cisterna, queria matar ele, tirar a vida dele ainda. Mas Rube, por ser o primogênito dos filhos de Jacó, aconselhou ele para não fazer aquilo não, que era melhor vender ele para os ismaelitas de que tirar a vida dele. E foi nessa ocasião e vendeu José para os ismaelitas, que estava carregando seus balsos, resina para levar para o Egito, e levou José. E José já começou a cair, sofrer aquelas lutas, perseguições, como no dia de hoje, né? Quando a gente serve a Deus, obedece ao Deus eterno, as pessoas ficam invejosas da gente, por causa que a gente não mistura com o mundo. Eles começam também a invejar da gente, e perseguir a gente, sacanear a gente, zombar da gente. Por quê? Eles não querem fazer o que a gente faz. Eles não querem obedecer a palavra do Deus eterno. Então, ver que a gente é uma pessoa separada, que procura obedecer, eles começam também a zombar da gente, criticar a gente, por causa da palavra do Pai eterno. Tudo por causa disso. Eu não vou tomar muito tempo, porque as horas não esperam. Mas fica todos com Deus eterno, que fez o céu e a terra e o mar, que é o Deus eterno de Abraão, Isaque e Jacó. Que Ele abençoa nós, livra nós de todos os mal, e dá graça e dá força para que nós vencemos as lutas e as provações. Fica a todos com o Pai eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica a todos na paz do Senhor Jesus.